Tem dias em que a alma grita por socorro, mas a boca silencia. Dias em que levantar da cama parece uma batalha perdida antes mesmo do sol nascer. Se hoje é um desses dias, eu quero que você pare por um instante, respire e escute. Não é por acaso que você está ouvindo isso agora. Existe uma palavra, uma verdade, algo que precisa alcançar o seu coração antes que o desânimo te empurre de vez para o abismo do tanto faz. Você não chegou até aqui sozinho. Você não chegou até aqui por acidente. Existe um plano, mesmo que agora tudo o que você veja seja caos. Antes de desistir, ouça, existe esperança e ela tem nome. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma promessa, uma declaração vinda diretamente do Criador, aquele que vê o que ninguém vê. Quando tudo parece incerto, quando o chão desaparece debaixo dos seus pés, é aqui que você pode se ancorar. Deus não é um espectador distante. Ele tem planos. E esses planos não envolvem o seu fim, mas o seu recomeço. Você pode ter perdido o controle, mas ele não. Você pode ter dúvidas, mas ele tem um plano. Jeremias 29:11 é a resposta silenciosa para os gritos que você não teve forças para soltar. É Deus dizendo: eu vejo você, e o que eu preparei é maior do que esse desespero. Para entender a profundidade dessa promessa, é preciso olhar para o que estava acontecendo quando ela foi dita. Jeremias 29:11 não foi escrito em um momento de celebração ou vitória. Pelo contrário, o povo de Israel estava exilado na Babilônia, longe de casa, escravizado, humilhado. Eles estavam colhendo as consequências de suas próprias escolhas, erradas, vivendo o peso do abandono e do silêncio. Era um cenário de caos, dor e desilusão. E é nesse cenário, não depois, mas durante o sofrimento, que Deus envia uma carta por meio do profeta Jeremias. Ele diz: eu ainda tenho planos para vocês. Ou seja, a promessa não vem depois da dor. Ela nasce dentro dela. É um lembrete de que mesmo em meio ao exílio, mesmo quando tudo parece perdido, o olhar de Deus nunca se desvia. Ele não apenas observa, ele prepara. Mesmo quando você não entende, ele já está arquitetando a saída. Uma das verdades mais desconfortáveis da fé é essa: promessa não significa ausência de dor. Jeremias 29:11 fala sobre um futuro e uma esperança, mas o versículo anterior deixa claro que o povo teria que esperar 70 anos no exílio antes de ver essa promessa se cumprir. É como se Deus dissesse: sim, eu tenho planos maravilhosos para você, mas não agora. Primeiro você vai passar pelo deserto. Essa tensão é difícil de engolir. Vivemos em uma geração imediatista, mas Deus opera em ritmos eternos. Enquanto queremos a resposta no próximo capítulo, Ele trabalha em histórias que levam décadas para florescer. E ainda assim, é nesse intervalo, entre o agora doloroso e o depois glorioso, que a fé é forjada. A pergunta não é se Deus vai cumprir o que prometeu. A pergunta é: você consegue confiar mesmo quando nada parece fazer sentido? Porque o sofrimento presente não cancela a promessa futura. Ele apenas revela o quanto você realmente crê nela. Jeremias 29:11 é frequentemente lido como uma promessa personalizada de sucesso e felicidade, mas essa leitura ignora algo crucial. Os planos de Deus não são moldados pelas nossas expectativas. O povo judeu esperava libertação imediata, ansiava por vingança contra seus inimigos, sonhava com uma restauração rápida. Mas Deus envia uma carta através de Jeremias dizendo: edifiquem casas, plantem jardins, casem-se, multipliquem-se, porque vocês ainda vão ficar aí um bom tempo. Essa resposta quebra o orgulho, fere o ego, mas revela uma verdade libertadora.
Os planos de Deus nem sempre são confortáveis, mas são sempre perfeitos. Ele não trabalha com o nosso calendário, nem obedece à nossa lógica. Onde nós vemos um castigo, ele vê crescimento. Onde nós vemos atraso, ele vê preparação. O problema não está nos planos de Deus, mas nas lentes com que os observamos. Às vezes, o que consideramos um desvio é, na verdade, o único caminho possível para o bem que Ele quer gerar em nós. E aceitar isso exige humildade e coragem para abrir mão da nossa narrativa para viver a dele. Em Jeremias 29:11, Deus faz uma promessa de esperança e um futuro próspero, mas essa promessa não é dada em um momento de bonança, e sim em meio ao exílio. O povo de Israel estava em um momento extremamente difícil, longe de sua terra, longe de suas casas, vivendo sob o domínio de um império estrangeiro. Essa situação nos ensina algo crucial. A confiança em Deus não é uma questão de circunstâncias favoráveis, mas de firmeza na sua fidelidade. Quando estamos em momentos de crise, é natural questionar os motivos pelos quais estamos passando por dificuldades. No entanto, Deus nos lembra que Ele não perdeu o controle. Mesmo quando os dias são sombrios e os planos que temos para nossas vidas parecem ter desmoronado, Ele continua trabalhando em nosso favor. Confiar em Deus significa reconhecer que Ele é soberano sobre todos os momentos e que Ele pode usar até as situações mais difíceis para nos moldar, ensinar e nos aproximar dele. A confiança verdadeira exige paciência. Não é sobre esperar que as coisas melhorem rapidamente, mas saber que, se Ele nos colocou em uma situação, é porque tem algo maior para nos ensinar, mesmo no meio da dor. Essa é a essência do que o povo de Israel estava sendo chamado a viver. Confiar em Deus, mesmo no exílio. Eles precisavam construir suas casas, plantar seus jardins e viver suas vidas, porque a prosperidade e o plano de Deus para eles estavam atrelados à capacidade de confiar, ainda que a resposta não fosse imediata. Deus, em sua soberania, nos pede para confiar no seu tempo e nos seus métodos, sabendo que Ele não nos abandona, mesmo nos momentos mais sombrios. Em Filipenses 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo nos ensina que a oração é um meio poderoso de encontrar paz, mesmo em meio à ansiedade e à tribulação. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse versículo nos aponta para a oração como a chave para a paz, em momentos de incerteza, não apenas como um pedido, mas como um processo de entrega e confiança. Quando oramos, não apenas comunicamos nossos medos, ansiedades e desejos, mas também nos colocamos diante de Deus de uma maneira vulnerável, permitindo que Ele nos guie e nos fortaleça. A oração não é uma fórmula mágica, mas uma expressão sincera de dependência de Deus. Além disso, Paulo nos ensina a combinar oração com ação de graças. Mesmo em momentos difíceis, nossa atitude de gratidão mantém o foco em Deus e nos ajuda a enxergar sua fidelidade em nossas vidas. Quando expressamos nossa gratidão, estamos reconhecendo que mesmo no caos, Deus tem sido bom e sua paz, que transcende a compreensão humana, começa a inundar nossos corações. O ato de orar também nos ajuda a manter nossa fé ativa. A oração contínua nos mantém conectados a Deus, reforçando nossa confiança nele e lembrando-nos das promessas que ele fez. Assim, a fé não se enfraquece, mas se fortalece à medida que somos alimentados pela presença e pela paz de Deus, através da oração. Em Jeremias 29:11, Deus nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor.
planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de lhes dar uma esperança e um futuro. Este versículo é um lembrete profundo de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, Deus tem um plano para nossas vidas. Ele não nos abandona nas adversidades, mas nos conduz por meio delas. Quando encaramos desafios na vida, é fácil se sentir perdido ou desamparado. As lutas podem nos fazer duvidar da bondade de Deus ou questionar se Ele realmente tem um plano para nós. No entanto, este versículo nos assegura que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus já preparou um caminho de esperança e futuro para nós. Suas promessas são confiáveis e sua visão sobre nossas vidas é infinita, enquanto a nossa é limitada. A confiança nas promessas de Deus nos dá a capacidade de superar os desafios. Quando acreditamos que Deus tem um propósito, mesmo nas dificuldades, podemos enfrentar os problemas com uma perspectiva diferente. Em vez de sucumbir ao medo ou à desesperança, confiamos que estamos exatamente onde precisamos estar para crescer, aprender e amadurecer em nossa fé. Além disso, as promessas de Deus nos lembram de que Ele não está ausente nos momentos difíceis, mas que Ele está trabalhando em nossa vida, mesmo quando não vemos uma solução imediata. Focar nas promessas de Deus ajuda a fortalecer nossa confiança e a perseverar com esperança. Em Tiago 1:2-4, somos instruídos: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. A paciência em tempos de provação é um dos princípios mais desafiadores da fé cristã. Quando enfrentamos dificuldades, o desejo imediato é de que tudo se resolva rapidamente. A ansiedade toma conta. E muitas vezes nos perguntamos por que Deus permite que passemos por tais provações. No entanto, o versículo de Tiago nos ensina que, em vez de vermos as provações como obstáculos, devemos considerá-las como oportunidades de crescimento. Elas têm o poder de produzir perseverança, que é uma virtude necessária para a nossa maturidade espiritual. A paciência, portanto, não é apenas esperar passivamente, mas é um processo ativo de confiança em Deus, acreditando que Ele está nos transformando à medida que enfrentamos os desafios. Essa atitude de confiança nos permite olhar para as adversidades com uma mentalidade diferente, não como uma punição ou algo a ser temido, mas como uma parte do processo divino de nos tornar mais completos. Em tempos de provação, é crucial lembrar que Deus usa essas dificuldades para nos fortalecer e moldar nosso caráter. A paciência, então, não é uma simples espera, mas uma forma de crescimento em confiança, fé e em nossa capacidade de enfrentar os desafios com sabedoria e maturidade. Em Mateus 18:21-22, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. O perdão é um dos pilares mais fundamentais do cristianismo, e esse versículo revela a essência do perdão infinito que somos chamados a praticar. Na cultura contemporânea, o perdão é muitas vezes visto como uma escolha difícil e até mesmo um sinal de fraqueza. No entanto, o ensino de Jesus vai contra essa mentalidade. Ele nos ensina que o perdão não deve ter limites nem condições, porque Deus, em sua infinita misericórdia, nos perdoou incondicionalmente. Em Efésios 4:32, Paulo reforça esse ponto dizendo: Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoar
não significa apenas deixar de lado a raiva ou o ressentimento, mas é um ato de liberar o peso emocional que alguém nos causou, permitindo que possamos viver em paz. Quando perdoamos, não estamos apenas libertando o outro, mas estamos também nos libertando das correntes da amargura e do ódio, que podem minar nossa paz interior e nossa relação com Deus. É importante notar que o perdão não implica em esquecer o que aconteceu ou em permitir que a pessoa continue a nos ferir. O perdão é sobre a liberação do desejo de vingança e a escolha de não carregar o peso do erro cometido contra nós. Jesus nos chama a perdoar, não por causa dos méritos da outra pessoa, mas por causa da graça que Ele nos deu. O perdão reflete a natureza transformadora do amor de Cristo, tanto em nosso coração quanto em nossa relação com o próximo. Em Filipenses 2, 3, 4, Paulo instrui: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. A humildade é uma virtude fundamental na vida cristã, pois reflete a atitude de Jesus Cristo, que mesmo sendo o Filho de Deus, viveu uma vida de serviço e sacrifício. Em João 13, 14, 15, Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, disse: se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Esse ato de humildade não foi apenas um gesto simbólico, mas um chamado a viver em serviço ao próximo, colocando o bem-estar dos outros acima de nossas próprias necessidades e desejos. A humildade verdadeira não é sobre se rebaixar ou se diminuir, mas sobre reconhecer que não somos superiores aos outros e que todas as nossas bênçãos vêm de Deus. É a humildade que nos permite ser servos genuínos. Ao agir com humildade, somos mais propensos a cuidar dos outros e a buscar maneiras de ajudá-los sem esperar algo em troca. Servir aos outros é, portanto, um reflexo da humildade que Deus deseja em nosso coração. E esse é um caminho para uma vida mais plena e conectada com o propósito divino. Servir ao próximo não é apenas uma prática ocasional, mas uma atitude contínua de coração, que se traduz em ações cotidianas. Pode ser um gesto simples de ajudar alguém, escutar com empatia ou oferecer apoio em momentos difíceis. Além disso, quando servimos aos outros, estamos também servindo a Deus, pois, como Jesus disse em Mateus 25:40, sempre que fizerem isso, a um dos menores destes meus irmãos, a mim o fizeram. A humildade e o serviço nos libertam do egoísmo e nos aproximam da verdadeira transformação do caráter cristão, levando-nos a viver de maneira mais parecida com Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos orienta: orem continuamente. Este versículo é um convite para uma vida de comunhão constante com Deus, onde a oração não é apenas um momento específico do dia, mas uma prática diária e constante em nossa caminhada de fé. A oração é a ferramenta essencial para estreitar nossa relação com Deus, para buscar sua direção e para expressar nossa dependência dele em todos os momentos. Jesus, em seu ministério terreno, demonstrou a importância de uma vida de oração, retirando-se frequentemente para orar e buscar a vontade do Pai. Em Marcos 1,35 é dito que, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Esse exemplo nos mostra que a oração era essencial para o fortalecimento de sua relação com Deus e também para enfrentar as adversidades que surgiam em seu ministério. A oração constante não significa orar apenas nas horas de crise ou quando estamos em dificuldades.
Ela deve ser um diálogo contínuo com Deus, seja nos momentos de alegria, gratidão, tristeza ou sofrimento. Quando nos entregamos a Deus em oração, estamos reconhecendo sua soberania e colocando nossas preocupações, medos e desejos em suas mãos. É um ato de entrega e confiança, sabendo que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas, mesmo que não possamos entender completamente. Além disso, a oração constante nos ajuda a manter o foco na vontade de Deus e nos impede de ser consumidos pela ansiedade ou pelas pressões do mundo. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo afirma: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." A oração, assim, se torna um refúgio de paz que nos protege da ansiedade e nos mantém centrados em Cristo. Por fim, entregar-se a Deus em oração não é apenas pedir por nossos próprios desejos, mas também estar dispostos a ouvir sua voz e aceitar sua vontade, mesmo quando ela não é a que inicialmente desejamos. É em momentos de oração que nossa vontade se submete à de Deus, e Ele nos transforma, nos fortalecendo para viver em conformidade com sua palavra. O versículo de 2 Coríntios 1, 3, 4 nos lembra que louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Este versículo traz à tona uma das mais profundas verdades da fé cristã: a fidelidade de Deus em meio às dificuldades. As adversidades são uma realidade inevitável da vida humana. Todos, em algum momento, enfrentam tribulações, seja por problemas financeiros, familiares, de saúde ou espirituais. Porém, a Bíblia nos assegura que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus nunca nos abandona. Ele é a fonte de toda consolação e está presente para nos fortalecer e nos guiar, oferecendo sua paz e seu consolo. Jesus nos deixou um exemplo claro disso em sua vida. Durante o seu ministério, ele passou por várias tribulações, mas sempre encontrou consolo no Pai. Quando enfrentava as tentações no deserto, quando estava prestes a ser crucificado, ele nunca esteve sozinho. Em Lucas 22, 43, mesmo em sua agonia no jardim do Getsêmani, Deus enviou um anjo para fortalecê-lo. Isso nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus nos oferece a força necessária para perseverarmos. A fidelidade de Deus nas adversidades não significa que Ele nos livrará de todas as dificuldades, mas sim que Ele estará conosco em meio a elas. Ele nos concede a força para enfrentar os desafios, a sabedoria para aprender com as experiências e a paz para descansar em sua presença. A tribulação, quando enfrentada com fé, não é apenas uma prova de nossa resistência, mas também uma oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus de forma mais profunda. Além disso, o versículo de 2 Coríntios nos lembra que Deus não apenas nos consola, mas nos capacita a sermos instrumentos de consolo para os outros. Ao passarmos por dificuldades, podemos nos tornar testemunhas vivas do cuidado de Deus, ajudando outros a superar suas próprias tribulações com o consolo e a paz que recebemos dele. A fidelidade de Deus nas adversidades é uma das maiores fontes de esperança para o cristão. Quando confiamos nele, podemos estar certos de que ele nunca nos deixará nem nos desamparará. Em Hebreus 13:5, ele nos promete: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso nos dá a certeza de que, independentemente das circunstâncias,
Deus estará sempre ao nosso lado, sustentando-nos em seu amor e misericórdia. O versículo de Apocalipse 21:4 nos oferece uma poderosa visão da vitória final. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Este versículo nos apresenta uma das promessas mais consoladoras de toda a Bíblia. A certeza de que, no fim, a vitória de Cristo será completa e eterna, trazendo o fim de todo sofrimento e dor. O Apocalipse, frequentemente visto como um livro de juízo e destruição, também é repleto de mensagens de esperança. Ele nos garante que, apesar das dificuldades e lutas que enfrentamos agora, a vitória final já foi assegurada por Cristo na cruz. Ele venceu o pecado, a morte e Satanás, e por meio dessa vitória nos garante uma nova realidade, onde não haverá mais sofrimento. Esse é um dos maiores fundamentos da fé cristã, a promessa de que Deus fará todas as coisas novas. Apocalipse 21:5. Essa esperança é o que sustenta o cristão durante as tribulações desta vida. Sabemos que, por mais que as dificuldades atuais sejam reais e dolorosas, elas não são o fim da história. Há uma realidade futura, onde tudo o que é errado será corrigido e o sofrimento será erradicado de uma vez por todas. A vitória final de Cristo não apenas garante a restauração do mundo, mas também a transformação de cada um de nós. Seremos finalmente livres de todas as limitações humanas, como a dor, a doença e a morte. Além disso, essa promessa nos lembra que a vitória não é nossa, mas é de Cristo. Somos chamados a viver com a expectativa de que, ao fim, Deus será glorificado e nós, como seus filhos, compartilharemos dessa glória. Em 2 Coríntios 4:17, o apóstolo Paulo afirma que as nossas leve e momentânea tribulação produzem em nós um peso eterno de glória que nos aguarda no céu. Isso significa que, apesar das dificuldades, nossa perseverança na fé está formando algo grandioso em nós, algo que só será revelado na plenitude de Cristo. A vitória final em Cristo não é apenas uma ideia teológica, mas uma fonte de fortaleza prática para o cristão. Quando enfrentamos desafios, somos chamados a olhar além do imediato, a viver com a certeza de que a nossa esperança não se baseia nas circunstâncias, mas na vitória conquistada por Cristo. Essa vitória não só é garantida para o futuro, mas começa a ser experimentada no presente, na forma da paz e confiança em Deus, que superam todas as dificuldades. Em 1 João 5:4, lemos que tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória de Cristo é a vitória do cristão, e por meio da fé nele, nós já começamos a viver essa vitória aqui e agora. Cada pequena vitória espiritual que vivemos hoje, cada momento de fidelidade, de oração, de superação das tentações, é um reflexo dessa vitória final que está por vir. Portanto, Apocalipse 21:4 não apenas olha para o futuro, mas nos chama a viver com essa perspectiva agora, confiando que a vitória de Cristo é nossa, já conquistada, e que nos garante um destino eterno de glória, onde o sofrimento nunca mais terá lugar. O versículo de Romanos 8:18 é um convite a viver com esperança nas promessas de Deus, mesmo em meio à dor. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Este versículo encapsula uma das realidades centrais da vida cristã. A redenção futura que nos aguarda é incomparavelmente maior do que qualquer sofrimento presente. A vida cristã não promete uma existência isenta de dificuldades. Pelo contrário, Jesus mesmo nos advertiu de que teríamos aflições neste mundo. João 16:33. No entanto,
Romanos 8,18 nos apresenta uma perspectiva divina que nos permite enfrentar esses sofrimentos com uma visão eterna. Paulo, ao escrever esta carta, estava ciente das dificuldades que os cristãos enfrentavam, mas ele nos ensina que tudo o que sofremos agora é temporário e nada se compara à glória que Deus preparou para os que o amam. A redenção que esperamos não é apenas a libertação da dor e do sofrimento, mas a restauração completa de todas as coisas. Isso inclui a nossa própria redenção pessoal, onde seremos transformados à imagem de Cristo e desfrutaremos da plenitude de sua presença. Em Efésios 1:14, Paulo fala do Espírito Santo como o selo da nossa redenção, garantindo que, apesar das dificuldades temporais, Deus está trabalhando em nós para uma redenção completa e definitiva. A esperança da redenção também se estende à criação como um todo. Romanos 8:19-22 fala sobre como a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, pois todo o universo foi afetado pelo pecado e aguarda sua restauração final. Portanto, a redenção que esperamos é universal, abrangendo tanto nossas vidas individuais quanto a totalidade da criação. Isso significa que, quando Cristo retornar, todas as coisas serão restauradas e tudo será feito novo. Além disso, essa esperança não é uma expectativa passiva. Viver com a esperança da redenção nos chama a agir no presente. Em Tito 2:13, Paulo nos instrui a viver, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Isso nos motiva a viver de maneira digna da nossa vocação, mantendo os olhos fixos na recompensa eterna. A redenção nos dá coragem para perseverar, mesmo quando a vida se torna difícil, porque sabemos que o sofrimento não é o fim da história. Essa perspectiva também nos ensina a ver o sofrimento de uma maneira transformadora. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo escreve: porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Aqui, ele nos lembra que, mesmo que nossas provações sejam intensas, elas são, de alguma forma, instrumentos que Deus usa para nos conformar à imagem de Cristo, enquanto aguardamos a glória eterna que está por vir. A redenção futura também nos dá um motivo para perseverar em fé e esperança, sabendo que tudo o que passamos agora é temporário, mas a alegria da salvação será eterna. Nosso sofrimento atual é uma preparação para algo muito maior, algo que está sendo guardado para nós no céu. Em resumo, viver com a esperança da redenção significa manter os olhos fixos no que Deus está fazendo agora e no que Ele prometeu. E para o futuro, Ele não nos deixou sozinhos em nosso sofrimento, mas nos deu sua presença e a certeza de que no final todas as coisas serão restauradas, e essa restauração será para sempre.